A mutação mental começa no 16. Começa em 16 Começa no 16, e se cristaliza no 19. E aí ela se revela, vamos dizer assim, naquilo que ela de fato é. E esse momento é o momento que começa a acontecer o quê? Sobretudo no 20, começa a perceber que você destrói essa floresta aqui, não tem importância porque tem outra, mas de repente você começa a perceber que não tem mais outra, ou que se você destruir aquela ali, as consequências vão começar a ser muito fortes, porque a escala é muito maior. Começa agora mais um Quem Somos Nós, o Slow Talk para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver interesse em ouvir todas as conversas sobre a natureza humana que a gente já fez, acesse o quemsomosnós.com.br ou então baixe no podcast do seu celular e ouça onde e quando você quiser. E você também pode assistir as mais recentes que a gente fez agora pelo YouTube. Esse é um programa especial do Quem Somos Nós, sobre a nossa relação com o mundo em que a gente está vivendo e onde isso pode nos levar. É um programa que nasceu de uma leitura que me impressionou bastante desse livro, Capitalismo e Colapso Ambiental. Não tem jabá, não tem editora que está fazendo isso, que está pagando para eu falar e etc. Realmente foi uma coisa que me impactou muito e por isso que a gente resolveu fazer um programa especial. Antes que algum desavisado ache que é um livro comunista, eu explico que o autor não defende a experiência do chamado socialismo real, pelo contrário. Mas também nos mostra que do jeito que nós estamos indo, o nosso futuro será, pela primeira vez na nossa história, muito pior do que o passado. Se a gente tiver futuro. Aqui com a gente, o historiador e autor do livro, Luiz Marques. Quem é você? Eu sou um professor da Unicamp, meu nome é Luiz Marques, eu sou um professor da Unicamp, do Departamento de História. Minha formação profissional é uma formação em História da Arte. Sempre trabalhei profissionalmente nessa área de História da Arte, especificamente arte italiana, primeiro medieval, depois do Renascimento, um pouco do século XVII, mas nessa área em geral. De alguns tempos para cá eu me dediquei mais a outras questões que são mais propriamente de cunho ambiental, socioambiental, digamos assim. Então vamos lá. Por que é que um cara que primeiro falava de arte renascentista italiana resolveu pular de assunto? É um salto um pouco grande, vamos dizer assim, intelectualmente grande, inclusive, por um assunto que é o que está acontecendo no mundo agora, como é que as coisas estão acontecendo do ponto de vista ambiental. Olha, já me fizeram mais de uma vez essa pergunta, Celso. Eu mesmo, porque fui interrogado nesse sentido, comecei a pensar, porque na verdade esse processo não foi um processo no qual eu decidi fazer uma mudança radical, até no certo sentido, até hoje, eu me engano dizendo que eu sou historiador da arte, que eu vou voltar a trabalhar com história da arte. Mas eu acho que existem várias respostas para isso, várias respostas longas, e eu diria que é uma resposta curta, digamos. Curta e grossa, como se diria, que é o seguinte: o que mais me impressiona é que mais gente não esteja fazendo isso. Haja vista a gravidade da situação. Então, eu acho que a questão ambiental é uma questão hoje transversal, uma questão que deveria nos preocupar de forma central a todos. Ela é uma questão que está muito vinculada ao modo de vida contemporâneo, à sociedade contemporânea. Ela é indissociável dessa situação social do mundo contemporâneo. E, portanto, ela coloca uma questão muito, vamos dizer, inescapável, que nós não estamos num mundo urbano e temos que nos preocupar com aquilo que não é urbano, que está longe de nós, etc. Mas é uma coisa ao contrário.
da qual nós dependemos existencialmente, da qual nós dependemos para a nossa sobrevivência. Porque ela é sistêmica, de forma geral, ela não é simplesmente local. Não é que aconteceu que a Vale, a Samarco, causou aquele colapso gigantesco regional. Isso sim, isso não ocorre apenas lá, ocorre em vários lugares. Mas não é esse o fulcro, a meu ver, maior. O fulcro é que nós temos um desequilíbrio sistêmico, que está nos elementos que nos compõem, que está no ar, que está na água, que está na terra, que está em todas as dimensões da nossa vida social, da nossa vida individual, etc. Então, quer dizer, a história da arte, veja, a história da arte é aquilo, no meu entender, que nos situa na dimensão mais lisonjeira do humano. É aquilo do que a nossa capacidade de simbolização nos permitiu fazer de melhor. De criação. Entendeu? Quer dizer, a minha impressão que dá é que, vamos dizer assim, quando a humanidade começa a evoluir, vamos dizer, o Homo sapiens, que teria 200 mil anos, alguma coisa do gênero, começa a evoluir e ocupar o ecúmeno terrestre, até chegar, vamos dizer assim, produzir alguma coisa como Mozart, ou como Beethoven, ou como Michelangelo. É um nível altíssimo que talvez não estivesse inscrito nas nossas possibilidades iniciais e que, por uma série de saltos de capacidade de simbolização, de organização, de abstração, nós chegamos não só à arte, nós chegamos à ciência, a formulações de concepções do mundo que são as mais abstratas e que, de alguma maneira, nos dá muito fortemente a ilusão de que nós estamos muito longe, deixamos para trás há anos-luz as outras espécies. Quando você trata da questão ambiental, você está falando não do lado lisonjeiro, mas está falando do outro lado, do lado que nos acusatório, lado orgânico. E que convive igualmente dentro de nós. De nós, exatamente. No fundo, então, há uma espécie de vínculo, de uma tensão muito forte entre aquilo que nós somos capazes de fazer do ponto de vista simbólico, seja a arte, seja a ciência, seja a filosofia, e aquilo que nós estamos fazendo com a nossa, vamos dizer assim, sede de energia. Né? Porque, basicamente, o carro-chefe, vamos dizer assim, do desequilíbrio ecológico é o fato de que nós temos dentro de nós, muito fortemente enraizado, a ideia de que quanto mais energia nós formos capazes de produzir e consumir, mais civilizados nós somos. E isso é uma coisa que está... Funcionou por muito tempo isso. Funcionou por muito tempo, certo? Né? Parte da arte também veio desse excedente, vamos chamar assim, não é isso? Exatamente. A gente só foi capaz de criar as coisas bonitas que você estuda, ou sei lá, que você falava da história da arte, por causa desse excedente, não é isso? Exatamente. Porque existia um excedente de energia, um excedente de dinheiro, né? Não é isso? Que nos permitiu sair do reino da necessidade mais do só comer, beber, etc., exatamente. E pensar em outras coisas. E passar para o reino do ócio, embora o ócio aqui tenha se pensado num sentido muito orgânico, não é o ócio no sentido da preguiça, aquilo que é uma coisa que estava profundamente interligado com todo o conjunto das práticas sociais. Né? Isso que eu acho que, inclusive, a arte, hoje em dia, está muito menos do que estava antigamente. Peraí, volta, eu não entendi essa parte. Quer dizer, no sentido seguinte, quer dizer, a partir do século XIX, você começa a ter uma ideia da arte como uma espécie de arte pela arte. Alguma coisa que está muito fortemente vinculado ao pessoal. Lazer, digamos assim. Ao lazer, a ideia de que você trabalha durante o dia, à noite vai à ópera. E antes como era? Não, ela era uma atividade muito mais intrincadamente associada à estrutura social. Ela era fundamental em toda a ritualização da sociedade, a começar pela igreja. Quer dizer, a arte é basicamente, se você pegar a história da arte, 90%... É a história da Igreja Católica. É a história da imagem sacra. Ela tinha uma função que era uma função devocional, uma função de significação do religioso, que era muito maior. Né? Agora, no momento que ela se laiciza completamente, ela passa a ter uma dimensão que é uma dimensão muito mais, vamos dizer assim, de lazer, e ela tende a ser pensada cada vez mais como alguma coisa dissociada do reino da necessidade. Ela não era até então. Ela fazia parte do núcleo duro da organização social. Ela era
um elemento de significação do poder e ela era um elemento de significação do vínculo entre o homem e aquilo que o transcendia. O divino. Né? Aquilo que, em todo caso, era considerado. E depois passou a ser produto. Vou colocar assim, dessa maneira. Ela acabou sendo uma mercadoria a mais. Né? Quando a mercantilização absoluta da sociedade, a partir do meados do século XIX, ela passa a ser uma mercadoria a mais. Mas eu acho que... Voltando no raciocínio, então. Tá. Você partiu das belezas humanas, vamos dizer assim, e essas belezas humanas foram criadas por esse raciocínio do excedente. Claro, certo? Que você está falando que o erro é que você está colocando assim, hoje o nosso grande problema é que a gente acredita nesse excedente de energia, acredita nesse excedente. Ao mesmo tempo foi esse excedente que propiciou tudo isso. Bom, sem esse excedente a gente não chegaria nem no ponto da gente estar discutindo aqui, não é isso? Claro. Ou não? Não, acho que se quiser, veja, eu não acho que... A ciência não aconteceria, a arte não aconteceria, a gente estaria todo mundo... Não diria isso, eu acho que, quer dizer, uma tribo brasileira ou africana, ou qualquer que seja, faz uma arte de altíssima qualidade, sem necessidade de esse tipo de espírito acumulativo. No nosso caso foi assim. Não quero generalizar para outras sociedades. No caso da civilização ocidental, foi assim. Quer dizer, no fundo, o que se colocou na história da arte foi um momento em que ela era necessária para criar o vínculo social. Eu entendi. Nós escolhemos assim que aconteceu. Desta maneira, mas não é a única maneira. É isso que você está querendo dizer. Não é a única maneira. Bom. Tá certo? Mas o que eu acho que é muito importante pensar é o seguinte, quer dizer, quando você vê uma catedral gótica, por exemplo, ou vê uma igreja em Ouro Preto, aquilo não era uma arte de elite, aquilo é uma arte do povo. Hoje nós olhamos aquilo como se fosse um código de alta erudição, mas não era. Como Shakespeare também, como Shakespeare, que era... Tá certo? Era uma arte popular. Né? Era uma arte popular. Então, havia esse vínculo muito forte com a sociedade. A partir do século XIX, ela vira uma atividade dos happy few, vamos dizer assim. Né? Ou então ela se dissocia e ela vira uma arte industrial. Ela vira uma arte da cultura industrial, ela vira a música popular, o cinema, etc, etc. Aqui era uma outra... Mas há esse divórcio, que é um divórcio muito forte, né? Hoje parece aparentemente irreconciliável. O cinema ainda tenta, de alguma maneira, pôr as duas pontas juntas, mas com raras exceções consegue. E, de qualquer maneira, quer dizer, o que eu acho que acontece hoje é que nós temos uma... Quer dizer, a resposta mais complexa disso, no fundo, você pensar é a seguinte, quer dizer, o mundo do qual nós viemos, o mundo clássico, era um mundo no qual a palavra cosmos, ou a palavra mundus, que são a mesma coisa em grego e em latim, tinha um significado que abarcava 3 dimensões. O cosmos era ordem, o cosmos era pureza, a palavra cosmos significa puro, e a palavra cosmos significava, como mundus também, significava ornamento. Aí você fala a palavra cosmético, por exemplo. Bem daí. Então, ao artista, bastava olhar o mundo, porque o mundo era ao mesmo tempo ordem e beleza. Daí a ideia de que a arte imitava o real. Porque não era necessário fazer aquilo ser belo, aquilo era belo. Pela própria noção da ordem. A ordem era bela. Claro. A ideia de ordem era bela. Ela encerrava em si uma dimensão estética, que não era necessário explicitar, mas era totalmente, estava embutido ali. A industrialização, veja, é muito interessante, quando os impressionistas começaram a contestar a academia, as regras, do excesso de regras, eles ainda reivindicavam o quê? A necessidade de registrar os dados imediatos da percepção. Porque para eles ainda essa ideia de que olhar o mundo é suficiente para fazer arte. Porque o mundo é belo. Se você olhar, vamos dizer, se você conseguir eliminar as mediações culturais, acadêmicas, disciplinares da academia, etc., etc., você vai descobrir novamente um mundo que vai te dar uma lufada de ar novo. E a ideia do impressionismo é muito fortemente isso.
de alguma maneira, é a última vez que isso acontece. A partir da pintura do final do século XIX e do começo do século XX, há uma ideia de que olhar o mundo já não basta mais. A partir do cubismo, da abstração, etc., você percebe que a ideia, o mundo não é mais satisfatório. Representar o mundo não é alguma coisa que satisfaça mais os artistas. Os artistas não vão dizer, a minha pintura não representa o mundo, a minha pintura torna o mundo visível. Né? Ela rend visível, fala o César, né? Quer dizer, ela torna visível. E essa era uma ideia que era totalmente estranha aos artistas anteriores. Né? E é sobre essa dissociação entre nós e o mundo que os artistas representaram, vamos dizer assim, ela partiu no século XIX, com o começo da industrialização e etc. Exatamente, não é isso? Exatamente. Ou seja, ela foi tirando o mundo e nós passamos a viver em esferas diferentes. Esferas diferentes, exatamente, em esferas diferentes. E é por isso que você acha que a gente vem se afastando gradativamente. Não, é por isso que Porque a arte, nós estamos falando da arte agora como uma representação da alma, da alma não espiritual, dizendo, da alma das pessoas que foi se afastando de alguma maneira dessa ligação com o mundo, vê se faz sentido o que estou falando. E que por isso que a gente vem perdendo a clareza do que vem acontecendo com a biosfera, ou isso é um reflexo, não por isso. Não, eu acho que é um reflexo. Isso é um reflexo, não é por isso, desculpa. Exatamente, isso é um reflexo. Só mostra o quanto a gente vem aos poucos perdendo essa noção de que a gente e o mundo e a terra e as coisas são a mesma coisa, e os bichos e as plantas, exatamente. Etc. Isso sim. Existe um autor que fala uma frase que me marcou bastante, ele fala, a ideia que nós temos hoje, a percepção que nós temos hoje da natureza é tão abstrata que é como tentar dizer a um surdo de nascença o que é música. Você não vai e você acha que é isso mesmo? Eu acho que é isso fortemente. Eu acho que a ideia, nós criamos um conceito de que a natureza não existe, porque nós já mudamos de tal maneira que qualquer tentativa de encontrar aquilo que é prístino, que aquilo que é o primeiro, é uma ilusão romântica. Talvez seja, não é o ponto. O ponto é que a percepção de que nós dependemos daquilo e que aquela dependência é uma dependência quase que familiar, da mãe para o filho, essa relação é uma relação que a gente perdeu completamente. E é natural que a gente tenha perdido, porque eu estou bebendo essa água aqui, eu não fui buscar essa água na fonte, eu nem sei de onde ela veio. Ela está aqui na minha boca. Mais do que perdeu, a gente vê a natureza como um objeto para a gente atuar, modificar a nosso favor. Ela é matéria-prima. Isso. Ela é matéria-prima. Então, essa é uma inversão muito importante, porque se você pensar... há uma oposição muito forte entre ecologia e economia. Para a economia, a natureza é recurso, é matéria-prima. Ela é um subconjunto das atividades que compõem a economia. Para a ecologia, é o contrário. A economia que é um subconjunto de um sistema muito maior. E enquanto a economia não entender que ela é apenas um subconjunto de um sistema muito maior, ela vai achar o contrário. Ela vai achar que a natureza é alguma coisa que... ela vai olhar a natureza e falar assim, bom, em que medida isso aqui é um recurso? Não é só economia, parece que essa é a coisa natural. Exatamente. Atualmente, vou chamar atualmente, assim, né, do século XIX para cá, o natural é dominar a natureza, utilizar a natureza, destruí-la. Agora a gente chama de destruir, né? Antes não era destruição, era na verdade era uma conquista, exatamente, destruí-la achando que é a nosso favor. Não é Exato. E havia ainda bastante para destruir. Então, quando você destruiu uma floresta, não tem importância, tinha mais. Esse processo começa no século XVI, muito aos poucos. XVI. O momento em que os europeus saem da Europa em busca de metais, basicamente eles saem em busca de metais, em busca de relações, das relações que eles haviam perdido com o Oriente, com a Índia, portanto... nós viemos aqui, vieram para cá, tá certo? Vieram para cá, vieram para a América do Norte, etc, etc. É por quê? Porque havia escassez de metais lá, é porque havia escassez de produtos lá, é porque havia uma possibilidade de aumentar o excedente nessa relação de troca, ou nessa relação de conquista. Então, a partir do século XVI, há uma mutação que vai acabar se refletindo no século XIX, porque esses processos são processos longos.
A mutação mental começa no 16. Começa em 16 Começa no e 16, se cristaliza no 19. E aí ela se revela, vamos dizer assim, naquilo que ela de fato é. E esse momento é o momento que começa a acontecer o quê? Sobretudo no 20, começa a perceber que você destrói essa floresta aqui, não tem importância porque tem outra, mas de repente você começa a perceber que não tem mais outra, ou que se você destruir aquela ali, as consequências vão começar a ser muito fortes, porque a escala é muito maior. Isso eu acho que é muito importante a gente perceber. Não existia consequência antes, né? Não existia assim, consequência imediata. Não havia como perceber. É isso que você está falando? E se havia, era muito localizado. Então, os vikings na Groenlândia, houve um colapso dos vikings na Groenlândia porque houve efetivamente uma incapacidade de adaptação com aquele meio ambiente. O caso clássico da Ilha de Páscoa. Ilha de Páscoa. Tá certo? Então, houve consequências, mas elas eram muito localizadas. Elas não eram susceptíveis de uma generalização. Hoje nós percebemos que a Ilha de Páscoa é o planeta Terra. Ele tem muitas características semelhantes. Ele está muito distante de outros planetas, como a Ilha de Páscoa está muito distante de outros territórios. Então, elas não têm... E não dá para você imaginar agora que esse planeta Terra ainda é um repositório de recursos suficientes para você não ter preocupação em relação às próximas gerações. Não, a coisa é tão grave agora que é para a nossa geração, aqui essa nossa geração de adultos, já um pouquinho entrado em anos, eu mais que você, adultos. Já para nós, quer dizer, um homem de 60 anos, se tiver uma longevidade estatística, vamos dizer assim, chegar até os 75, 80, 85, ele vai ver coisas terríveis. Ele vai ver coisas terríveis, vai ver... Por exemplo? Por exemplo, se eu chegar a 2030, hoje, aos anos 30, eu nasci em 52, portanto é razoável imaginar que se eu não for fulminado por uma doença qualquer como um câncer ou você por um deve ônibus, chegar lá. Eu devo chegar lá. Hoje, grande parte dos cientistas, como o caso do Michael Mann, o caso do James Hansen, etc., está falando que nós ultrapassaremos 2 graus de aquecimento global acima da média do período pré-industrial nos anos 30. O IPCC... 2 graus parece uma porcaria. Não é. Né? Não é isso? Quando você fala isso, eu acho que uma das coisas que todo mundo fala, vai aumentar 2 graus. 2 graus. Né? Exatamente. Nós estamos no verão, está 32 ou 34, tanto faz. Não é mais ou menos? Mas não é isso. Mas não é isso. Né? Quer dizer, na verdade, se você pensar o que aconteceu se você pegar o período pré-industrial, que é usado de uma maneira um pouco imprópria, porque eles falam 1850 e 1900, isso já era um pouco industrial. Já era industrial. Já era industrial, mas em todo caso consideram dessa maneira. É o que tem dado. Né? É o que tem dado, exatamente. Então, se nós pensarmos esse período, se nós tomarmos como base esse período, até os anos 90 nós tínhamos já aumentado uma temperatura de 0,8. Dos anos 90 para cá, nós estamos fechando, nós fechamos 2015 com 1 grau, e nós vamos fechar, segundo James Hansen, 2016 com 1,25 graus. Ora, o que o Acordo de Paris propõe é tentarmos chegar a 1,5 graus. Não tem hipótese. Já foi, já era, porque os gases de efeito estufa que já foram emitidos no passado, eles têm um efeito máximo de aquecimento 10, 20, 30 anos depois. Então, se nós parássemos hoje... Agora ainda teria 30 anos... 30 anos de aquecimento. E esse aquecimento, se nós parássemos agora, seria da ordem de 0,8, 0,9 pelos cálculos que eles fazem, a mais. Portanto, se nós já estamos em 1,25, nós já vamos ultrapassar isso, 2 e pouquinho. Né? Só que... Mas 2 e pouquinho significa o quê? Eu só quero voltar nisso, só para a gente ter clareza. Muito. Porque, fala assim, de novo, 2 e pouquinho... Então, se você pensa que em você já teve tantos desequilíbrios... Foi em 100 anos foi 1, não é isso? Exatamente. Em 100 anos foi 1 e a gente vai fazer em 30, 40 anos... Mais um. Mais um, tá certo? Se você pensar o que já aconteceu nesse 1, você pode perceber qual é o tamanho das consequências. Houve um aumento muito grande da violência e da recorrência de grandes tempestades, tornados, furacões, etc. O aumento do número de regiões com secas muito profundas, o aumento do impacto do El Niño, isso tudo, de alguma maneira, se nós pensarmos em termos generalizados, mas existe um fator, que é o fator,
que é o fato de que quando você tem uma média de 2 graus aqui, você tem um aumento de 2 graus, você tem um aumento de 7 graus nos polos, por uma série de razões. É uma média de 2, né? Uma média de 2. Não é que está aumentando 2, não uma é média 2, de 2. é uma média... Uma 7 nos polos que derrete o gelo. E quando você fala em média, uma coisa que é importante dizer também é o seguinte, a média combinada das temperaturas médias superficiais da Terra e do mar. Ora, o mar aquece muito mais lentamente. Então, se você retirasse o mar, já teria havido um aumento muito maior. No hemisfério norte, aumenta mais do que no hemisfério sul, porque no hemisfério norte tem mais terra do que no hemisfério sul. Se você olhar o mapa, você vai ver que tem só a pontinha aqui da América do Sul, a Austrália e a ponta da África. No hemisfério norte é ao contrário. Tudo isso mostra um pouco que esse dado de 2 graus é um dado um pouco, vamos dizer assim, ilusório. Mas o grande problema é o fato de que, por aumentar aqui na região tropical, ou mesmo na região temperada, 2 graus, aumenta muito mais nos polos, aumenta muito mais no Ártico, sobretudo. Ora, o Ártico, vamos dizer, toda a região setentrional que está acima do Círculo Polar Ártico, ou seja, acima de 60 a 70 graus de latitude, mais da metade dela são pergelissolos, são permafrost, como fala em inglês, são pergelissolos, ou seja, são solos constantemente gelados. Esses solos funcionam como uma espécie de tampão, não só os solos, mas o fundo do Oceano Ártico, porque o Oceano Ártico, tirando a parte central dele, é muito raso. É no máximo 50 metros, 100 metros. Portanto, quando o Sol, ele estava coberto de gelo. Então não entrava sol. Não entrava sol. Agora, cada vez menos, ele é coberto de gelo. E você sabe que existe uma relação muito importante entre uma superfície coberta de gelo reflete 90% do Sol. Uma superfície coberta de água absorve 90%, é o inverso. Então, ele é acumulativo, ele consome, ele absorve e ele vai acabando, ele já vai está derretendo. Quanto mais ele absorve, mais ele derrete, e o que tem debaixo vai do diminuindo. gelo? E o que tem debaixo do gelo? Tem um monte de material orgânico, de carbono, que vai ser consumido por bactérias, por uma atividade bacteriana gigantesca, e como tem pouco oxigênio lá, eles emitem metano, CH4. Que é pior que o CO2, né? 100 vezes pior. Ele na verdade, ele demora... 100 vezes não é modo de dizer, é verdade, né? É verdade. Quer dizer, que o CO2 permanece muito tempo na atmosfera, o metano menos. O metano permanece 10 anos, 12 anos, 8 anos, conforme. Mas ele vira CO2 também. Ele vira CO2 e vira vapor de água. São 2 outros gases de efeito estufa importantes. Então, o metano é que, por enquanto, a pior forçante é o CO2. Se você pegar o conjunto dos gases de efeito estufa, qual é a forçante maior? É o CO2. Mas o que eles preveem é que o metano virá a ser, em breve, a pior forçante. E aí nós entramos num processo que eles chamam de efeito estufa descontrolado. O efeito estufa descontrolado significa o quê? Significa que qualquer coisa que você faça, você desencadeou um processo de aquecimento que agora se retroalimenta independentemente. Não volta mais. Essa aqui é a grande questão. Quer dizer, é um momento em que você chama o que eles chamam de tipping point, né? Você passa um ponto crítico. Mas ninguém sabe se já fizemos isso ou não. Não, a gente em geral... A gente reza para não ter feito, é isso? Reza para não ter feito. Em geral, o tipping point a gente vê pelo espelho retrovisor. Ops, então, depois que passou. Depois que passou, exatamente, tá certo? Então, o que você sabe é que existem uma série de indícios de que nós estamos nos aproximando, ou talvez que já estejamos ultrapassando ele em alguns pontos. Por exemplo, a questão das florestas. Algumas florestas já estão muito fortemente ameaçadas de uma espécie que eles chamam de cavitação vegetal, ou seja, como há muita seca, no caso da floresta amazônica, a floresta amazônica teve em 2005 uma grande seca, em 2010 teve uma outra grande seca, é possível que agora em 2016 nós tenhamos outra grande seca. Essas secas impactam muito fortemente a floresta. E esse impacto não é imediato, é um impacto que se prolonga ao longo dos anos sucessivos. E o que acontece com as florestas, e isso não apenas na Amazônia, vários experimentos estão mostrando isso, é a famosa cavitação vegetal, que é que eles chamam de dieback, né, de uma morte espontânea da floresta. A floresta, a árvore precisa de água, tem menos água, ela bomba mais fortemente essa água. E ao bombar mais fortemente essa água, ela leva para os seus xilemas bolhas de ar. É como uma embolia.
É como Ela vai puxando mais e vem ar junto. Vem ar junto. E quando o ar vem junto, começa a bloquear. Aí mata. Começa a bloquear porque ela... que não, cano, ar no cano. Ar no cano que não sai no chuveiro, ou então que vai na veia, tá, é isso. É ar na veia. Então, e aí causa então nós aí estamos, mata a planta. Tá? Então nós estamos num limiar que a gente não sabe bem qual é a posição em que nós estamos, mas uma coisa a gente sabe, é que o ritmo está se acelerando. Então a aceleração em relação a esse ponto, se é que nós já não o passamos, a aceleração é clara. E você vê em todos os indícios. Você pega a Agência Internacional de Energia, ou a EIA, né, o Energy Information Administration dos Estados Unidos, que é uma espécie de Ministério de Minas e Energia, mas está muito focado na avaliação do consumo energético do mundo todo, não só dos Estados Unidos. Você vê as projeções de consumo de petróleo para 2017 e 2018. Vai aumentando, né? Vai aumentando. E é muito interessante porque eles fazem a linha da demanda e a linha da produção. Agora nós estamos com mais produção do que demanda, por isso que o petróleo abaixou. Mas por volta de 2017, segundo eles, no segundo quarto de 2017, já as duas linhas se encontram novamente, o que deve levar a um aumento do preço do petróleo. Um aumento do preço do petróleo é muito negativo. Quer dizer, o baixar e levantar são facas ambas de dois gumes. Mas se você aumenta o preço do petróleo, você torna o petróleo mais rentável para as grandes corporações. E, portanto, vale a pena investir. Por que o pré-sal não funciona? Porque custa muito caro, pelo preço que o petróleo está sendo pago hoje. Mas amanhã pode ser que não. Então, o que isso leva? Leva a um aumento maior de extração. Da extração, por causa da rentabilidade. E existe ainda muito petróleo para ser extraído. Essa ideia de que está acabando o petróleo... A ideia de que está acabando o petróleo é uma ideia, vamos dizer assim, muito simplista. O que pode estar acontecendo é um momento em que você descobre menos petróleo do que o ritmo do aumento do consumo. Que é a famosa que ele chama curva de Hilbert. Né? Então você vai subindo. A um certo momento você chega no tipping point lá, naquilo que eles chamam, tem uma organização chamada ASPO que estuda essa questão, em que você começa a perceber que o aumento do consumo de barris por dia é maior do que eu consigo descobrir novos. Você consegue descobrir, né? Novos e aí você postos. Começa a ter gargalos, mas não é que não tem petróleo, tem ainda muito petróleo, mas aí começa a ficar, primeiro, um petróleo de pior qualidade, segundo, é um petróleo muito mais caro, e terceiro, é um petróleo que para você obter o mesmo barril, você tem que investir mais energia e destrói mais. Então, o petróleo que você tirava no Texas, que você arranhava assim o chão e saía petróleo para danar, você obtinha o quê? Na época você podia obter, vamos dizer, 100 barris de petróleo usando uma energia de 1 barril de petróleo. Hoje você já está em 20 para 1. E se você pensar que a única fonte, vamos dizer, de energia maior ainda é o petróleo, quando você chegar em 10 para 1... Vai inviabilizar. Vai inviabilizando. Né? Isso é bom. É bom... O problema é que até chegar aos 10 para 1 a gente já ferrou, é isso? É bom, claro. Mas é a famosa história do se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque se na situação atual da nossa sociedade nós entrarmos em escassez de petróleo, você pode imaginar o que significa escassez de petróleo numa sociedade fundada no petróleo? Posso. É um caos. É o caos. É o caos, certo. Porque o petróleo não serve apenas para fazer o seu carro andar, ele serve nos países temperados para aquecer a sua casa, aqui para refrescá-la, de resto, cada vez mais. Mas ele serve também, e aí ele serve também como fertilizante. E hoje, nós não conseguimos mais, com esse tipo de agricultura que nós temos, fazer essa agricultura funcionar sem doses maciças de petróleo, ou seja, de fertilizantes. Então você tem uma crise que é uma crise sistêmica. Então, se você de alimentação, de transporte, segurança energética, segurança alimentar, segurança tudo. Certo? Você não pode imaginar um capitalismo globalizado com pouco petróleo. Porque você tem 500 milhões de containers correndo pelo mundo afora o tempo todo, porque a energia ainda é relativamente barata. Então, do jeito que você está falando, parece que a gente se meteu numa situação um pouco estranha. Porque a gente baseou de 150 anos para cá, vamos chamar assim, toda a economia, ou todo o funcionamento, não é nem economia, porque não é só uma questão econômica, todo o funcionamento do mundo numa fonte energética. Essa fonte energética, de alguma maneira, é uma fonte que
gera o aquecimento e o aquecimento destrói destrói a natureza, vamos chamar, Claro. destrói o bioma. Essa fonte energética a gente não tem como abrir mão dela agora, não é isso? Claro. Pelo que eu estou paradigma entendendo, nosso, não tem. você olha e fala assim, pô, como é que eu faço agora? Agora, então, eu não posso abrir mão e se eu continuar, a gente vai morrer, tá certo? come. E se a gente abrir mão, é o caos. Tá certo? Não é muito confortável Não é muito isso. confortável. Tá Então certo? eu quero voltar um pouquinho, porque eu entendo perfeitamente, mas não é muito bom saber disso, tá Confortável, certo? né? Talvez seja por isso que a gente não goste de saber disso. Claro. Porque é horrível ter essa ideia, porque não vai dar certo, né? A sensação é, e agora? A gente se meteu nesse beco sem saída. O beco sem saída, que eu entendi lá atrás, é um pouco esse resumo que eu estou fazendo, e a ideia de criar excedentes, não é isso? Exatamente. É a ideia de sempre ter mais do que a gente necessita, que a gente necessita atualmente, para que a gente possa crescer, desenvolver o crescimento, né, dos países e etc. E da população. De tudo, né? Para poder funcionar, os países têm que crescer para dar mais emprego, para dar mais salário. O que me parece que você coloca, e acho que você coloca no livro, quanto mais a gente cresce, né? A crença no crescimento é que está nos levando ao buraco. Não é isso? Você pode explicar um pouquinho isso? Então, quer dizer, eu acho que era muito justo que você até o século XIX pensasse que quanto mais excedente você produzisse, mais segurança você tinha. Porque você tem a variabilidade natural do clima, você tem as intempéries, você tem as guerras, você tem uma série de elementos que podem levar você a uma situação de grande insegurança alimentar, por exemplo. Então, quanto mais você conseguisse ter excedente... Mais coisa na despensa. Mais comida na despensa. Mais dinheiro, para que você pudesse... Mais lucro, né? Lucro, certo? Então, isso tudo era razoável, era lícito pensar assim, era natural. E, de qualquer maneira, isso nos colocava numa posição muito parecida com o esquilo. O esquilo não é que ele fica guarda as nozes todas lá. Nozes, tá certo? Claro. São seres, são espécies que coletam, vamos dizer assim, não é? E que armazenam. Nós também armazenávamos. Como nós somos mais espertos, talvez, que o esquilo, ou talvez menos espertos, eu não sei, depende do ponto de vista, né? A gente conseguiu criar mecanismos de acumulação muito maiores. Isso foi muito bom. Isso nos permitiu, por exemplo, um aumento da população muito grande, nos permitiu, biologicamente falando, uma espécie muito mais variada geneticamente, portanto, muito mais invulnerável a agentes patogênicos. Vivemos mais também, né? Vivemos mais. A gente descobriu o quê? Descobriu a vacina, descobrimos o mecanismo fundamental de transmissão da doença, aumentamos fortemente o padrão de higiene urbana, e isso nos permitiu, portanto, vamos dizer, nos proteger de bactérias, etc, etc. Então, tudo isso nos permitiu chegarmos a 7 bilhões e 300 milhões hoje, e nós sabemos que, qualquer que seja as medidas tomadas hoje, nós seremos 9 bilhões e 600, 9 bilhões e 500, 2050. 2050 está aqui. Então, e nós vamos ter que aumentar de 7,4 para 9,6, mais 2 bilhões e alguma coisa, 2 bilhões e 200, 2 bilhões e 300, a mais. O mundo cresce 70 a 80 milhões de pessoas por ano. Ele vem crescendo nesse ritmo. Isso significa o quê? Que a porcentagem de crescimento é sempre menor. É menor, mas o em número absoluto o número de pratos que é você gente. Tem é gente. O número de boca é igual. O número de bocas é igual, tá certo? Então, isso também é um elemento muito forte. E essas 70, 80 milhões de bocas que surgem no planeta todo ano, têm expectativas de consumo que são basicamente hollywoodianas. Elas querem, todo mundo sonha em consumir como o norte-americano ou como o europeu consome. E é até legítimo. E tem direito. Claro, não é é isso? até legítimo. Por que não? não? Olhar e falar, por que eles podem fazer e os africanos não, Exatamente. ou os brasileiros não, ou os chineses você não? Vai falar, porque olha, é o seguinte, já tem muito carro, deixa só eu ter e você não, tá bom? Exatamente, você continua andando a pé e eu vou. Tá assim fica todo mundo ganhando. Isso. Não é o ponto de vista do cara, certo? Então, nós estamos numa armadilha, que é uma armadilha de aumento populacional, mas muito mais do que aumento populacional. Porque ele pode acabar, se der tudo certo, os demógrafos são muito otimistas, eles acham que isso aí vai acabar. Vai cair, lá no final vai ficar com 6 milhões, não é isso? Vai. Tem um pouco de história que vai de fada regredir, nisso. não é isso?
Vamos imaginar que isso seja possível. Eu estou repassando o que eu li. Exatamente, tá certo? Vamos imaginar que seja possível isso. Mas o problema é que esses 6 bilhões do conto de fadas demográfico vão consumir, eu tenho expectativa de consumo igual a 1 ou 2 bilhões antigamente, entende? Porque é muito grande, quer dizer, nós tínhamos até 1800, nós chegamos em 1 bilhão. Então, de 1800 para cá... É um absurdo na velocidade. Por 7 a população do mundo. É muito. Bem, mesmo que arrefeça ainda. Mas, sobretudo, não é tanto a superpopulação como o superconsumo dessa população, as expectativas de consumo dessa população. Então, todos esses elementos, se você pegasse só um, você falava assim, pô, isso é uma encrenca. Agora, quando você vê que eles estão todos reunidos e todos interagindo e eles são sinérgicos, aí você percebe que a gente está numa situação extremamente complicada. Mas como não ser injusto? Olha só, sei lá, pouquíssima gente, menos de 1%, detém quase 50% da renda mundial, tá certo? E o resto, tá certo? Os outros 50%. Isso. Até no teu livro escolar, acho que 8% tem 80%, mais Isso, ou menos, exatamente. números chutados, mais ou menos é. isso. Então, 8% da população tem 80% da renda e, portanto, vive de acordo com isso. E os outros 92% Então. deveriam ter uma vida mais digna. Não todos é indigna, mas boa parte da população mundial tem uma vida indigna. A gente não pode... Teoricamente, olhando como você está falando, a gente tem que parar de gerar excedente. Ou vai virar guerra civil, tá certo? Que esses 92% vão se virar contra esses 8%, né? Chegando num limite absurdo. Claro. Assim, como que você enxerga? Porque é justo que as pessoas queiram viver mais dignamente. É justo que as pessoas não queiram passar fome. É justo, não necessariamente é justo que queira viver como Hollywood, mas é justo que queira viver no mínimo com dignidade. Claro. Nem isso a gente tem, tá certo? Claro que então, não. E como é? Então, tem que fazer justiça social. Ao mesmo tempo, então, não dá mais para fazer justiça social? Não, quer dizer, acho que dá para fazer justiça social totalmente, mas não com esse paradigma. Então, como é? Eu acho que Porque do jeito que você coloca, eu falo assim, ferrou. Não, se nós continuarmos com esse tipo de mecanismo de funcionamento da sociedade, não tem saída. Eu não vejo, pelo menos. Mas você acha que a gente vai conseguir mudar? A máquina não é estruturalmente absurda? Eu penso, eu sou muito... Pessoalmente, você acredita que é possível mudar? Ou você está se preparando, está montando um negócio na sua casa lá para a hora que acabar a água, acabar as coisas? E então, pessoalmente, assim... Eu acho o seguinte, eu penso muito nisso, aliás, eu penso praticamente o tempo todo nisso. A minha única esperança é que mutações sociais são realmente, de grande escala, são muito imprevisíveis. Então, eu acho que o comportamento humano ele não é previsível e, portanto, é possível conceber mutações de paradigma muito rápidas. É um ato de fé isso que você está fazendo, não é? Não só é um ato de fé, em grande não parte eu ele admito não entra num raciocínio, né? Você dá um salto. E que Deus nos salve desse negócio. É quase isso que você está falando. Se você pensar, existem certas mudanças, por exemplo, a implosão da União Soviética, ou a queda do muro de Berlim, ou a crise de 2007, 2008, por exemplo, muito pouca gente, mas para dizer, no caso da União Soviética, uma pessoa que eu saiba, o Manuel Todt, previu, que é um demógrafo. Em geral, um belo dia você acorda, você abre o jornal e você fala, pô, acabou a União Soviética. Hello! Alguém tinha previsto isso? Não, a União Soviética era um império mais estável. Era uma experiência recente também, do ponto de vista histórico. Mas sim, mas era uma experiência recente. Era uma grande superpotência. Né? Você pode imaginar que amanhã você vai abrir o jornal e você vai encontrar um cara como o Bernie Sanders, que é um socialista nos Estados Unidos, ganhando as eleições presidenciais e transformando os Estados Unidos numa experiência social-democrata. Eu quero dizer, simplesmente com isso, eu quero dizer o seguinte: o que nós podemos, mudanças sociais muito rápidas, muito radicais, são possíveis no comportamento humano.
Se Você não me parece muito convicto. Não, ser, mas eu não... Mas assim, de verdade. Juro, assim, sem sacanagem, me parece ser assim, eu tenho que falar isso, senão você não consegue levantar no outro dia. Para mim, me parece mais uma proteção pessoal sua. Você fala assim, se eu não acreditar, então o que eu faço? Começo a acumular coisas para a hora que o caos vier, tá certo? Quer dizer, eu estou totalmente de acordo com você que é uma atitude defensiva, psicologicamente defensiva. Me parece. Eu não acho que ela seja completamente fantasiosa. Porque existem elementos históricos que... Se você tiver certo no teu raciocínio, eu acho muito difícil que aconteça uma virada absoluta para algo que eu nem sei dizer o que é. O que seria essa sociedade, então, que sai dessa... Olha o salto que você está dando. Está dando, não. Que você, imagina que é possível dar e que eu... Parece ver, ou pelo menos necessário, uma sociedade baseada em tudo que a gente já falou para uma sociedade qual? Eu diria o seguinte, uma sociedade que, a meu ver, seja uma sociedade, a palavra é extremamente desgastada hoje, mas eu vou usá-la mais uma vez, sustentável, de fato sustentável, e não um slogan, até a Shell é sustentável, a Petrobras, todo mundo quer ser sustentável. Não, de fato sustentável, eu não sei se serve assim, então isso que eu ia falar. Sustentável é bom para todos? Não, sustentável é assim. Sustentável significa que a interferência antrópica, que a interferência do homem na natureza, não seja numa escala maior do que a natureza é capaz de se regenerar. Aquilo que a gente destrói seja menos do que a natureza consegue repor. Seja capaz de se repor, tá certo? Ou você pode dizer, sustentável é aquele que concilia as necessidades de hoje, da nossa geração, com as necessidades da geração que vier. Tá. É a mesma coisa, é dizer a mesma coisa, tá certo? São duas formas de dizer a mesma coisa. Isso é sustentável, nós não somos. Nós sabemos que o network footprint, destrói mais, gastando um planeta e meio por ano. Portanto, uma sociedade sustentável, como eu concebo uma sociedade sustentável? Eu concebo da seguinte maneira. Em primeiro lugar, você tem que ter uma decisão que seja internacional. Ela não pode ser mais nacional. Você tem que ter um tipo de governança capaz de fazer efetiva decisões internacionais. Ou seja, que os países todos, de alguma maneira... A Assembleia Geral da ONU tem que ser deliberativa. De verdade. Exatamente. Tá? Ela não está pendurada no Conselho de Segurança. Exatamente. Então, não decorativo. Então, esse é o primeiro ponto. Você não Quem manda é o Conselho de Segurança da ONU, tá certo? E o resto não faz nada. Faz discurso. Exatamente. Tá certo? Então, existe uma instituição internacional, se chama ONU, ela tem que ser efetiva. Primeiro ponto. Você vai sorrir? A Liga das Nações não funcionou, lógico. Estourou na Segunda Guerra, fizeram a ONU e ninguém segue. Está lá em Nova York. Mas ninguém segue. Então, o primeiro ponto você tem que entender que a governança não é mais em nível nacional. Então, não é porque o Brasil tem o Amazonas que nós podemos nos permitir destruí-lo. Não é porque o Canadá... Não, claro que não, mas não é porque o Canadá tem as jazidas de areia bituminosa que ele pode se permitir explorá-las. E assim por diante. Então você tem uma governança global. Um órgão acima... capaz de fazer decisões internacionais serem efetivas. Proibir... Exatamente. Eles fazem isso. Não, proibir de verdade, não só falar. Proibir o Canadá de explorar não sei o quê. Proibir e o Brasil cumprir. Não é só proibir, porque proibir é fácil. Claro. O problema é o outro cumprir. Ser punido se não cumprir. Eles são capazes de fazer isso com o Irã. Não foram capazes de coibir o programa nuclear do Irã? Conseguiram. Por que eles não conseguem isso? Instrumentos há. Não, mas... porque são assuntos diferentes, tá certo? Mas, de qualquer maneira, a pressão internacional foi suficiente para, efetivamente, mudar o comportamento de um país. É o Irã, não é os Estados Unidos. Se você... Entendeu? Então, claro. Eu não estou dizendo para você que o que eu estou propondo a você é viável politicamente. Não é isso que eu estou dizendo, porque evidentemente não é viável. Eu entendi. O que você está dizendo isso seria o necessário. Qual é o desenho necessário? Se vai acontecer ou não, é outra questão. Precisaria ter um órgão que pudesse punir... O capitalismo se globalizou, nós temos que politicamente nos globalizar também. A União Europeia foi uma tentativa e parece que está fazendo água, tá certo? Exatamente. Então, a primeira questão é essa. A segunda questão é que o fluxo de investimentos não pode estar na mão das corporações. O fluxo de investimentos
Eu não quero dizer a que decisão a de decisão onde de se investir estrategicamente não é uma decisão de investir assim, vamos fazer isso aqui. Não, as decisões estratégicas não pode estar na mão de um board de uma corporação qualquer que está se reunindo agora em algum prédio lá em Filadélfia ou em Pequim e que vai nos afetar fundamentalmente daqui a algum tempo. Eles não podem ser eles a decidir isso, tem que ser uma decisão transparente e que tem que passar por um comitê de cientistas e de representantes de cidadãos que vão dizer isso pode, aquilo não pode. Aquilo não pode. Você acha realmente que a gente vai chegar nisso? Não, eu não sei se vai chegar, mas se difícil, nós porque não os chegarmos, interesses são absurdos. Claro. Teria Mas que ultrapassar interesses que eu não consigo nem entender o tamanho do paredão, maior que o Grand Canyon, maior que os cânions do sul do país aqui do Brasil. É claro, mas se fosse fácil, a gente nem estava discutindo isso, porque estaria sendo feito. A questão é a seguinte, se eu falasse para você, para fazer um pouco de advogado do diabo, mas se eu falasse para você que era impensável que o Politburo da União Soviética decretasse o fim dos países, dos satélites da União Soviética, e que a Alemanha, em 89, no começo de 89, eram duas, e no final de 89 era uma, você fala, pô, mas isso é absurdo, imagine, você vai deixar, seus interesses são tão gigantescos que isso não seria possível, haveria uma guerra atômica antes, etc. Entretanto, aconteceu. Vai acontecer o que eu estou dizendo? Sei lá, não sou profeta, e se você quiser me arrancar isso a saca-rolha, eu vou dizer, eu acho pouco provável também, eu acho extremamente improvável. Eu também acho. Mas eu acho que o desenho é esse, nós não podemos uma coisa ter, internacional. Primeira, globalização, política. Em segundo lugar, você tem que ter decisões. Você não tem um Ministério do Meio Ambiente em cada país que diz, olha, vai fazer essa represa? Tinha que ter um Ministério do Meio Ambiente do mundo. Você tem que ter um Ministério do Meio Ambiente do mundo que é transversal. Não quer dizer isso? Transversal significa que não é um departamentinho que você chega, é ele que toma as decisões estratégicas. Porque antes das outras decisões. Exatamente, está certo? Então, investimentos só são necessários e, mais que necessários, imprescindíveis, se eles contribuírem para a diminuição do impacto ambiental. Mas você vê, as empresas reclamam que tem que tirar licença ambiental, que isso atrapalha o progresso. Exatamente. Entendeu? Então, por exemplo, se existem investimentos que são muito oposto. importantes, existem investimentos que são muito importantes, não significa que não haveria investimentos. Mas, por exemplo, nós temos metade da população mundial, não é metade, 2,7 bilhões de pessoas hoje no mundo, não tem 2,9 bilhões, alguma coisa do gênero, muda um pouco de ano para ano, que não tem acesso ao saneamento básico. Nós temos uma quantidade gigantesca. Tem acesso ao saneamento básico. Ora, investir em saneamento básico é uma coisa que, vamos dizer assim, promoveria uma atividade econômica muito intensa e diminuiria o impacto. Claro, você não ficaria jogando esgoto nos recursos hídricos. Então, isso seria fundamental. Ou seja, investimentos sim, mas claramente orientados para a diminuição do impacto. Mas ia Existe dar uma quantidade lucro? muito grande de pessoas no Brasil que usam lenha para cozinhar. Ia dar tanto lucro? Desculpa, deixa eu voltar. Não, lógico que não. Não ia, então. Como é que você faz, então, uma empresa que... Veja. Na verdade, assim, a empresa é colocada para ter lucro, tá certo? Né? Ela é feita na estrutura para ter lucro e isso não é nem mal nem bem no sentido em si, né? Não é nada errado moralmente falando. Então a empresa não vai ter lucro, então ela fala, bom, então agora aqui eu faço desse jeito e tenho lucro. Se eu fizer desse jeito eu não vou ter lucro, mas o planeta vai ficar bacana. Por isso que não está acontecendo, não é isso? É por isso que você tem que retirar da mão das corporações essas decisões. Eu não sou contra a gestão privada da economia, porque se você propõe uma gestão pública da economia, você pode cair numa burocracia como ocorreu na União Soviética. E deu tudo errado. E não foi bom, podemos dizer assim. Certo? Então você pode ter uma gestão privada, a alocação de recursos permanece privada, porém as decisões de investimento não podem ser privadas. As decisões estratégicas de investimento. Então, nem do país, você está dizendo. Tem que ser decisões globais. Globais, e não pode ser a Exxon, ou a Shell, ou a Vale, ou a BHL Billiton. Sim, teria que ser um órgão mundial e falar assim, olha, então não vai mais extrair petróleo. Pronto, exatamente. Ou seja, nós temos um plano agora de transição energética
a toque de caixa, em escala militar. Isso aconteceu, se você pensar tecnologicamente, a conversão industrial que aconteceu nos Estados Unidos, do momento em que ele decide entrar em guerra, na Segunda Guerra Mundial, é uma coisa fantástica, é uma transformação da economia americana para uma economia de guerra, que ele faz em 2 anos. É uma coisa impressionante o que eles conseguem fazer. Toda a produção de meias de seda foi reconvertida para a produção de paraquedas. De paraquedas também, e de tendas. Então, há um momento em que a sociedade se mobiliza para obter um certo fim. Essa mobilização ela tem que ser legítima, ou seja, ela tem que estar baseada num suporte democrático, ela não pode vir de um grupo de iluminados, e ela tem que perceber que se ela não fizer aquilo, as consequências são gravíssimas. Então não é uma decisão, porque veja, a questão do decrescimento, você fala, não, esse cara é louco, o cara é decrescimento, o cara quer decrescer, né? Existe toda uma corrente de economia. Claro, parece um absurdo. Mas não é uma opção. Você não crescer. Claro, mas não é uma opção, porque nós vamos decrescer. Só que do jeito pior, é isso? Ou a gente controla o decrescimento, ou o decrescimento nos controla. Exatamente. É isso que você está dizendo. Então não é optar entre crescimento e decrescimento, é optar entre que tipo de decrescimento nós teremos. Porque crescer mais, nós não vamos mais. Isso é muito claro, basta você ver os números. Se você pegar as taxas de crescimento que ocorreram entre 45 e 73, antes da primeira crise do petróleo, e você pegar as taxas de crescimento, hoje tem esse dado no livro, e se você pegar as taxas de crescimento hoje, pela primeira vez em 2007, houve um crescimento negativo da economia como um todo. E nós estamos hoje falando em crescimentos de 3% FMI, mas se você tirar a China, você vê qual é a porcentagem. A China corresponde a 20 e tantos % da economia mundial, alguma coisa do gênero. Você tira a China, que tem essas taxas altas, e veja, sem a China, qual é a taxa de crescimento? E agora já está decrescendo. Nós tínhamos 6,9%, né? E a gente sabe que muita gente desconfia que não seja 7%. Exatamente, né? Mesmo a China admite que ela tem problemas de contabilidade nacional, etc, etc. Então, é claro que nós vamos ter que decrescer. Mas decrescer é uma mudança de paradigma muito mais radical do que todas as mudanças de paradigma que a espécie humana já se propôs. Por exemplo, peguemos a Revolução Socialista. Foi, talvez, o ato mais generoso da história moderna, ou vamos dizer, foi o mais generoso legado do iluminismo. A ideia da razão, da planificação, etc, etc. Mas o grande problema, a meu ver, claro, não estou pensando em termos históricos, sobre uma série de questões que não vêm aqui ao caso, que explicam muito o fracasso da experiência socialista. Mas, teoricamente falando, um dos grandes fracassos da experiência socialista foi o fato dela não colocar em causa o problema do excedente. Ela colocou apenas em causa o problema da distribuição do excedente, do controle da distribuição do excedente pelo Estado e não mais pela propriedade privada. Mas a questão Tanto é que a União Soviética sempre quis fazer o quê? Graças ao socialismo nós vamos crescer mais que os Estados Unidos. Nós vamos alcançar os Estados Unidos, nós vamos ultrapassar os Estados Unidos. Na verdade é capitalismo de Estado, né? É um capitalismo de Estado, é um capitalismo de Estado, que logo se como é a China hoje, etc. Né? Então, e que foi uma grande revolução. Entretanto, ela é infinitamente menor do que a revolução necessária para que você possa hoje transitar para uma sociedade minimamente racional, minimamente não suicidária. Significa, no fundo, uma espécie de autonomia da sociedade, ou seja, uma capacidade que a sociedade tem, né? A palavra autonomia de estudo, né? Autogestão, ou seja, uma capacidade que a sociedade tem de efetivamente impor àqueles que têm o controle dos fluxos estratégicos de investimento, impor a ele quais são esses fluxos. A gestão pode ficar com eles, a gestão técnica, porque eles são bons para isso, eles estão treinados para isso. Eles são excelentes para conseguir alocar recursos, mas eles não são nada excelentes nem para distribuir esses recursos, nem para... Ou para enxergar isso de uma maneira... adequar essa alocação todo mundo, né? Que à seria disponibilidade global. Exatamente. Então vamos lá, um governo... Vou chamar de governo mundial. Uma governança global. Tá certo? Exatamente. Porque já existe a instituição para isso, tá certo? Existe a ONU. Tá. Ela está lá. Tá bom, certo? tá bom. Ela tá esvaziada, eu vou entrar na sua. Aí, que é o órgão principal disso, seja um órgão de cientistas, pessoas... Você tem o IPCC, já existe o IPCC.
que é... O Intergovernmental Panel of Climate Change. Existe que o IPBS também. Ele seria junto com o IPBS, que é o painel intergovernamental de recursos da biodiversidade. Eles teriam poder decisório, mas não só estratégico. Não só eles, porque não tenho nenhuma vontade de delegar aos cientistas decisões claro, isso políticas. que eu ia falar. São comitês nos quais eles participam, mas participam com grande peso. Mas você tem que ter representantes da sociedade, você tem que ter representantes dos animais, porque as pessoas falam, você tem que ter representantes das gerações futuras. Você tem que ter... Dos vegetais também tem que ter. Você tem que ter representantes daqueles que não podem se defender. E as pessoas falam, mas é um absurdo falar representando os animais. Mas hoje nós não entendemos que existem representações de crianças. As crianças não sabem se defender ainda. Entretanto, há quem as defenda. Da mesma maneira, nós temos que pensar numa sociedade humana interdependente com outras espécies. Um outro pacto, vamos dizer assim, no qual nós não estejamos nos colocando no centro e o resto está pensado em função de nós. Isso é bíblico, não é isso? Claro, totalmente. A ideia bíblica de que Deus criou tudo para o homem, para o não homem, é isso? certo? E nós somos uma imagem de Deus, então, isso, e, portanto... teoricamente, isso vem destruindo tudo. Mas outras culturas também são antropocêntricas, vamos dizer, né? Eu sei, a culpa não é só do catolicismo nem dos judeus. Mas se você pensar, a própria cultura clássica greco-romana é da mesma maneira. Então, a ideia do antropocentrismo assume várias, vamos dizer, feições em diversas culturas. Ele é que tem nos destruído, vamos chamar assim. Destruído, porque nós não estamos percebendo que, em primeiro lugar, não tem nenhuma razão para que nós nos coloquemos no centro da biosfera, e, em segundo lugar, nós dependemos dela. É totalmente absurdo, é infantil achar que nós podemos viver sem florestas. É infantil achar que nós podemos viver comendo carne sem parar. É infantil achar que nós podemos viver numa situação em que a gente retém o fluxo dos rios para fazer represas. Porque isso altera completamente a estrutura hídrica do planeta. Nós hoje retemos 15% do fluxo hídrico do planeta. Isso acaba com todo o sistema porque um rio basicamente não é só um curso de água, é um curso de sedimentos também. Toda a questão do fluxo de sedimentos é fundamental para o equilíbrio entre terra e mar. Então nós não podemos achar que a gente pode pegar mexer em tudo e não vai acontecer nada com a gente. Como engenheiros. No final é isso. A gente tem que pensar ao contrário, que a gente tem que ver como é que a gente, sabe, você está numa loja de cristal. Parte de uma engrenagem, claro, e que mexer nos outros, no final mexe com a gente. Tem consequências. E nós estamos na era das consequências. Não é a era das causas. É agora que elas estão começando a gente está começando, há um pouco tempo atrás começou a vir a cobrança, de tudo que a gente está fazendo, das coisas que a gente fez. E eu acho que a grande questão, que aliás dá totalmente razão a você no seu ceticismo, que é o meu também, não é que? É o fato do descompasso entre a gravidade das questões e a preocupação das pessoas. Nós pensamos... De verdade, eu chamei você aqui exatamente por causa disso. Para ver se a gente consegue botar mais umas 3 pessoas achando que está acontecendo alguma coisa. Eu vim aqui também por causa disso. Eu acredito, porque de verdade é isso mesmo. Mas é que é ruim ouvir isso. Claro. Então a gente não gosta de ouvir coisa ruim. Lógico. A gente gosta de ouvir coisa boa. Não, vai dar certo. Não é isso? Então, até você no final fala, vai dar certo também, porque você também alivia. Mas assim, é ruim ouvir, então parece que existe uma negação, assim, você fala assim, não, prefiro não... Você vira o cara chato, né? O cara negativo, entendeu? Você está comendo lá o seu bife, você fala, mas sabe que esse bife aí que você está comendo, está gostoso, né? Mas veja só o que está produzindo. Por causa desse teu capricho aqui, está acontecendo capricho alimentar, está acontecendo um monte de coisa ali. O seu salmão está gostoso, não sabia quanto mercúrio tem nele. Esse cara chato, que não deixa ninguém viver em paz, entendeu? Então é muito negativo esse tipo de preocupação, porque ele interfere de uma maneira muito incômoda no nosso modo de existir, certo? Você tem que relixar o teu livro. Posso ser bem raso, e tá bom, e convenceu alguém ali que está assistindo a gente, ouvindo a gente. O que o cara tem que fazer amanhã?
Então, essa é a Porque também tem questão. isso, assim, tem uma coisa que a gente está falando da governança mundial, das decisões, e bibibi, mas está longe, a gente chega né? no ponto, né? Nós estamos lá, e eu? O que eu tenho que fazer? Então, eu acho que tem duas coisas. Em primeiro lugar, tem muito que cada um pode fazer, sem dúvida nenhuma. Se o cara tomar um banho mais rápido, se ele reciclar o lixo dele, se tudo isso for feito, ainda assim o problema não se soluciona. Porém, se isso não for feito, aí que não se soluciona mesmo. Então, primeiro, sim, uma mudança na conduta individual. Resolve? Não. Mas sem mudar, aí é que não resolve mesmo. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, a decisão estratégica não é individual, é coletiva. Mas coletiva significa, portanto, que nós voltamos ao velho terreno do qual a gente já está com o saco cheio, que é a política. Não há nenhuma discussão consequente sobre questão ecológica que não nos reconduza, cedo ou tarde, à questão da política. Ou seja, como é Mas que tem nós... que passar mesmo. Tem que passar pela política. Claro, porque é a política que faz transformações com escala grande. Com escala grande. Pode fazer. Não E que faz com que a força seja maior do que a soma dos indivíduos. Que política é essa? Então, essa a questão, que, ao meu ver, é o grande problema. Se nós conseguirmos resolver esse problema, os outros problemas nós conseguimos resolver. Qual é o problema o obstáculo maior? É o fato de que nós temos, de um lado, uma direita para o qual o mundo está ótimo. O mundo tal como ele está hoje é funcional para eles. Portanto, não é dali que eu vou conseguir encontrar alguma coisa. Ao contrário. Eles estão na lógica da acumulação. Beleza. E a esquerda? A esquerda, tradicionalmente, foi um campo ideológico, uma força política, que se justificava, e com, a meu ver, grandíssima razão, pela demanda de justiça social, pela reorganização da sociedade em termos que não seja de exploração de um indivíduo pelo outro ou de uma classe pela outra. Perfeito. Essa é a grande mensagem da esquerda. Essa é... a utopia, vamos chamar assim. E o legado, vamos dizer assim, não é? O Marx não existiria se não tivesse havido o iluminismo. Então, o grande legado do racionalismo passou pela esquerda e ainda, em grande medida, pertence à esquerda. Mas a esquerda está presa a um paradigma anterior. Mas se lambuzou também, não acho que não é só isso. Eu estou falando a esquerda, não estou falando, outra. não, eu concordo, mas acho que se lambuzou no sentido de que acabou não melhorando a vida das pessoas, porque no final era para melhorar. Você pode até falar, aconteceu isso, mas depois melhorou a educação, mas a liberdade não teve. Melhorou isso, mas tem um monte de discussão que a gente pode ter aí. O balanço da esquerda. O final é que as pessoas não estavam mais tão felizes de... Vamos usar a União Soviética, que eu acho que é o assunto... Elas gostaram de que acabou a União Soviética, tá certo? Claro. Se tivesse bom, elas não iam gostar. E talvez não tivesse acabado. Então é isso que eu estou falando. A esquerda também se lambuzou, começou bonito, com um discurso bonito, e fez um monte de bobeira. E a direita também tem um discurso que não é tão bonito nesse sentido, mas que diz que não, que a produtividade, que o excedente, é assim que a gente vai conseguir melhorar a vida das pessoas e tal. Exato. O final, o discurso é parecido, com métodos diferentes, mas nenhum dos dois tem feito isso. Pelo contrário, aqui aumenta a injustiça, aqui também fez isso. Então, vamos dizer, o balanço histórico de ambos é ruim, negativo. É ruim. É muito ruim. Porém, o programa da esquerda, e não o balanço, o programa da esquerda, as aspirações da esquerda... Eu entendo, de justiça, etc. São aquelas sobre as quais nós podemos contar. Porque com as aspirações da direita, a gente só pode contar com o quê? Com a livre iniciativa, assim chamada aqui de livre não tem nada, porque quem domina hoje são as grandes corporações. Nós falamos em uma sociedade cujas desigualdades aumentam e num controle cada vez maior do Estado por essas corporações, através de 1000 mecanismos. Hoje os Estados são representantes das corporações. Mais do que nunca, né? Mais do que nunca. E não só representantes, hoje eles estão indissociavelmente ligados a ela. Quando você pensa que o BNDES, par, tem 24% das cotas da JBS,
Não é que ele representa a JBS, ele é a JBS, em certa medida. Então existe aquilo que eu chamo de um estado-corporação, ao meu ver, alguma espécie de uma fusão, quase limite entre fusão, quase no limite da fusão. Então, disso aí, dessa toca não sai coelho. Nós temos que pensar... A outra também não está indo muito bem. Mas da outra você pode imaginar que ela seja reformável. Essa não é. Isso que está aqui, BNDES, e aqui você, ao lado da esquerda, você acha que a esquerda poderia... A esquerda tem a obrigação... Evoluir. Porque a direita está perfeitamente dentro do confortável. Confortável, porque ela está exatamente fazendo aquilo... Ela está fazendo aquilo para o qual ela veio. Ela não veio para dar lucro? Ela não está dando lucro? Pronto. Uma grande corporação, pega a Coca-Cola. Bom, beleza, a Coca-Cola está lá para fazer o quê? Para dar lucro para... distribuir dividendo para os seus acionistas. Os acionistas, tá certo? Todas as empresas são assim. Claro. Essa é a verdadeira obrigação moral da Coca-Cola. Não é com você nem comigo, a não ser que eu seja acionista. Mas é com os seus acionistas. Por quê? Porque o dinheiro não é um recurso escasso. E eu comprei ações da Coca-Cola, eu não comprei as ações da Coca-Cola para quê? Porque ela me prometeu mais lucro? Claro. Se ela me der menos lucro, esse ela é o não está funcionamento. Com a obrigação que ela tinha com você, claro. Então, a direita está cumprindo com as suas obrigações. Elas são destrutivas? Paciência. Do ponto de vista dela, ela está fazendo aquilo que deve ser feito. A esquerda é que está em falsete. Descumprindo com as suas obrigações. Programa, tá certo? Então, é na esquerda que eu posso, de alguma maneira, apostar. Não na esquerda, esta esquerda, porque o grande problema é esse. Não é esta ou aquela esquerda, é a ausência de um partido de esquerda ou de uma organização de esquerda que seja capaz, ao mesmo tempo, de manter o patrimônio das suas reivindicações sociais e encampar as questões ecológicas. De tal maneira que nós tenhamos agora uma esquerda que seja de grande, vamos dizer assim, relevância social porque ela é ecológica. E ela seja ecológica porque ela é... Eu posso desanimar você? O mundo está indo para o outro lado. Mas é claro que está. É claro. É por isso... Politicamente falando agora. Fala agora do jeito que ele está. Politicamente falando, as pessoas estão optando, com consciência ou não, com profundidade ou não, isso aí, estão votando por outro lado. Lógico. Existe Nós não estamos caminhando para isso, pelo contrário. Nem um pouco. Mas o que eu posso... Vamos abrir um uísque, encher a cara e pronto. Eu concordo 100% com o uísque? Não com uísque. Com uísque também, mas depois a gente fala, mas eu concordo 100% com você no que se refere à tendência que a gente observa hoje em termos ideológicos, mas isso não significa que nós estejamos num processo necessariamente irreversível. Não, nada é irreversível. Nada é irreversível. Certo? A não ser, pelo menos o que os cientistas falam, se a gente passou o tipping point, sim, exatamente. É irreversível, vamos todo mundo se ferrar, vamos virar Marte, não é isso? Mas mesmo que seja irreversível, no caso que você estava se referindo agora dos cientistas, irreversível, sim, mas uma coisa é você bater numa parede a 100 por hora, é outra bater a 40 por hora. Você vai bater na parede. Você vai morrer, tanto faz. Não é. Tá certo? Não é porque você pode efetivamente minorar. Você pode minorar a morte? Não, os impactos. Menos gente morrerá, você teria condições de alguma maneira de perder menos controle da situação. Nunca nós chegamos a uma situação... Vale a pena botar o pé no freio antes de bater na parede. Eu acho que vale a pena. E não acelerar mais. Eu acho que vale a pena. É lógico. Quem sabe sobrevive. Exatamente. Eu entendo, mas nós estamos nessa. Mas nós estamos nessa situação, tá certo? Então, de alguma maneira, quer dizer, quando você pensa que é preciso mudar, você tem que pensar nas forças sociais que querem mudar. E não nas forças sociais que não querem mudar. Por isso que eu falo que a esquerda... Eu entendi o que você está falando, mas é isso. Mas as pessoas que no final, dane-se a esquerda, dane-se a direita, que interessam as pessoas estão optando por um caminho pelo voto, né? Eu estou chamando pelo voto, admitindo que o voto seria a maneira das pessoas... Há discussões, há discussões sobre isso, mas não vou entrar nessa. O voto seria a maneira mais democrática de se colocar opinião. As pessoas que habitam este planeta, neste momento, estão escolhendo outro tipo de caminho que não esse. E é grandemente por causa disso que nós estamos nessa situação. Então, ou elas mudam para que essa situação mude, ou se elas não mudarem, a situação não mudará.
E se ela não mudar, nós estamos ferrados. Então, só existe uma possibilidade, ao meu ver, da saída. Não é a otimização daquilo que existe, porque por mais que nós otimizemos aquilo que existe, nós podemos diminuir. Por exemplo, você pode falar, eu emito menos CO2 por dólar de PIB. Ótimo, você melhorou, né? Ótimo. Mas aí significa o quê? Significa que você está numa lógica de aumentar o PIB. E, portanto, aquele ganho que você teve no primeiro momento vai se perder no segundo. Então, você tem que mudar o paradigma. Mudar o paradigma significa o quê? Uma sociedade do decrescimento organizado e não do crescimento. O decrescimento organizado supõe que quem está no poder perca o poder. E quem não está com poder obtenha esse poder. É uma tomada revolucionária do poder. Está difícil, hein, Luiz? Extremamente difícil. Está difícil. Por isso que a situação é difícil. É. Por isso que a situação é difícil. Mas eu não vejo nenhuma solução se não houver uma mutação radical, rápida. Mais rápida ainda do que radical. Porque, veja, o que a esquerda pensava antigamente, como vamos dizer assim, a história na mitologia da esquerda, como a história estava a favor da esquerda, cedo ou tarde, existia uma visão de que o mundo estava destinado a ir para esse caminho. Não é verdade. Nós percebemos hoje que isso não é verdade. Tá certo? Então, na verdade, não adianta mais nós pensarmos que o tempo conta a nosso favor. O tempo agora conta contra a gente. Amanhã é muito mais difícil mudar do que hoje. Depois de amanhã vai ser muito mais difícil mudar do que amanhã. E não é modo de dizer, não dia a dia é real, mesmo, é isso mesmo, tá certo? Então, ela tem que ser rápida, ela tem que ser já. Qual é a única esperança? É que os ritmos de mudança social não são previsíveis. Mas se nós acharmos que acordos de Paris vão resolver o problema, que daqui em 2030 nós vamos diminuir... Também não vai acontecer. Esquece. Isso não vai acontecer. Entendeu? Isso não vai acontecer. Mesmo que haja progressos, os progressos não são de ordem, de natureza, a mudar significativamente o curso da crise. Vai diminuir? Vai. Ótimo que diminua, mas não muda o curso. Bom, vou aproveitar então para fechar. Eu sempre começo com uma pergunta e fecho com a mesma pergunta. Então, dentro do teu ponto de vista, do estudo de tudo que você fez, etc., do olhar que você tem no livro, de um pouco do que a gente conversou, quem somos nós, seres humanos? Nós somos uma espécie, ao mesmo tempo, extremamente esperta, com uma capacidade de engenharia superior às outras, com uma capacidade de simbolização superior às outras, com alguma coisa que nos distingue, eu acho que a única coisa que nos distingue qualitativamente das outras espécies, suponho, é que nós somos capazes, isso foi dado talvez pela capacidade maior de simbolização, nós nos colocamos o problema da origem e do fim. Nós sabemos que nós somos mortais. Talvez a minha gata não saiba. E isso muda radicalmente a concepção de mundo dessa espécie. Então, a nossa espécie tem uma angústia histórica, que eu chamo dessa maneira, ou seja, ela se indaga sobre de onde ela veio, ela se indaga para onde ela vai, porque ela sabe que ela termina, como indivíduo, como sociedade, como espécie. E, portanto, essa é uma questão... Se você fosse imortal, você seria uma pessoa completamente diferente. Se você não soubesse que você ia morrer também, você seria uma pessoa completamente diferente. É porque você sabe que você vai morrer, que você organiza a sua concepção do tempo dentro da concepção da vida, dentro do tempo. E essa noção é uma noção que, ao meu ver, é extremamente peculiar à nossa espécie. Então, acho que isso é o lado que nos distingue de uma maneira, talvez a palavra positiva, não sei se é boa, mas em suma, nos distingue. Por outro lado, nós não somos espertos o suficiente para perceber que a nossa diferença é uma diferença que não justifica o comportamento que nos conduz a destruir as outras espécies para o nosso bem-estar imediato. Moralmente falando, isso não é legítimo e, tecnicamente, isso não é bom porque você está cortando o galho no qual você está sentado. Então, mesmo que se você não se coloque a questão moral, você deveria se colocar a questão econômica, entre aspas, da palavra, ou seja, da efetividade da tua atitude. Ela é contraproducente em relação ao teu próprio objetivo. Antes de falar sobre a questão de indagar qual é a legitimidade do teu objetivo,
Dessa maneira, o seu objetivo não vai ser alcançado. Então, acho que são duas questões fundamentais que nós não estamos atentos para ela. Nem do ponto de vista moral em relação à questão da do nosso direito de em relação submeter à natureza. E nem do ponto de vista da, vamos dizer assim, da eficiência. Da inteligência, vamos da inteligência, assim. Não é muito certo? inteligente, não é inteligente. Você destruir aquilo onde você está exatamente inserido. Da qual você depende. Exatamente. Então, desse ponto de vista, nós somos uma espécie bem mais burra que as outras. Não porque as outras espécies tenham cuidado com a natureza, não, mas que a escala dela não permite que elas façam isso. Mas a nossa escala permite. Os elefantes não estão preocupados com as árvores lá da savana, tá certo? E pode haver pode ocorrer ao longo de um momento que eles aumentem a população deles e causem impactos. Mas esse próprio impacto vai levar a que diminua essa população. Então se restaura, de certa maneira, o equilíbrio. Nós já fizemos isso, mas a gente não está diminuindo, porque a gente é esperto. A gente consegue aumentar a produtividade do trabalho, a gente consegue recuperar, vamos dizer, o material carbono que estava depositado nos estratos geológicos há milhões de anos e recolocá-lo a nosso serviço. Um litro de gasolina. A gente consegue cavar a própria cova. A gente consegue cavar a própria cova. Né? E ao cavar a própria cova, a gente cava ela felizmente, porque a gente está achando que a gente está abafando. A gente consegue cavar mais rápido a nossa cova do que... E o critério não é rapidez, não é eficiência, a gente está cavando mais rápido do que seria se esperar. Muito bom.